Vila Maria, 300 quilômetros da capital Porto Alegre. Estou recebendo no estúdio do programa Destaque Brasil para os Gaúchos a Fertimar Comércio de Cereais. Vila Maria, está conosco o seu presidente, Cleci Ângelo Endrigo. Muito prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço por poder estar aqui, da Venir e a toda a sua equipe, e principalmente poder participar do programa. Seja bem-vindo. Da sua magnitude que todo mundo gosta muito de assistir e muito bem. E estar presente é uma honra para nós. Nós convidamos o Cleci Ângelo Endrigo, ex-prefeito de Vila Maria, por 2 vezes prefeito de Vila Maria, para vir aqui não para falar de política, para falar do setor empresarial, da Fertimar Comércio de Cereais. Vamos apresentar a Fertimar para os nossos milhares de telespectadores há 14 anos no mercado. Exatamente, nós estamos há 14 anos no mercado. A Fertimar nasceu numa fusão, que nós tínhamos só Fertimar, e aí nós fizemos a Fertimar Comércio de Cereais e a Comércio e Representações Fertimar, que atua em outro ramo. É a Fertimar Comércio de Cereais, que nasceu em 2003, nós criamos ela justamente para trabalhar no beneficiamento e na comercialização de grãos. Quais seriam esses grãos que nós temos lá na região? Trigo, milho e a soja. Então esses são os 3 cereais que a gente trabalha com a Fertimar Comércio de Cereais. Nós nascemos e nos últimos 4 anos nós conseguimos manter um patamar de faturamento numa média de 120 milhões. Então o nosso crescimento maior foi nos últimos 5 anos, onde nós ampliamos a nossa unidade e nós conseguimos fazer com que nós conseguíssemos beneficiar um volume maior de produto. E esse volume maior de produto fez com que nós tivéssemos um faturamento melhor justamente nesses últimos anos. Bianchini, Bung, Agro Daniele, Olfar, entre outros, são da carteira privilegiada da Fertimar. Qual é o diferencial que tu apresenta no mercado em relação a outras empresas do setor? Nós temos uma empresa que não só visa o recebimento do produto do pequeno produtor, porque a nossa região lá é muito agroindústria familiar, pequeno produtor, pequena produção, mas são muitos os produtores. Nós temos uma gama muito grande de produtores. E para esses produtores, nós oferecemos desde todos os insumos agrícolas, como a assistência técnica a eles, e também para depois nós podermos receber esses grãos. Recebemos esses grãos para beneficiar, para armazenar e para quando o produtor achar que está na hora, fazer a venda do próprio produto. E muitos deles, até a devolução do produto nós fizemos como uma prestação de serviço, devolvendo o produto beneficiado para que ele faça uso na sua propriedade. Como é o caso do milho, que muito pequeno agricultor, ele passa a consumir esse milho e transformando esse milho em frango, em suínos ou em leite. Hoje é muito forte também a bacia leiteira da nossa região. E isso faz com que ele possa retirar esse produto e consumir na sua própria propriedade, gerando ou agregando valor à própria propriedade. Esse é o serviço diferencial que nós fizemos, que muitas das vezes só recebem o grão para comercialização e não aceitam fazer esse tipo de serviço e também não levam, às vezes, a assistência técnica a esse pequeno agricultor. Muito bem, meu presidente. A empresa possui uma frota própria, facilitando aí a chegada, né, do produtor até a tua empresa, até a Fertimar. Hoje nós temos uma frota que não é muito grande, mas que serve para praticamente transportar 40% do que nós recebemos. Isso faz com que nós tenhamos nessa frota um fluxo para esses caminhões sem ter que procurar uns frete em outros lugares. Propriamente a empresa oferece o frete para esse setor dos caminhões. E 60% nós terceirizamos principalmente nesta época, mês de março, abril, maio, onde o fluxo de grãos é maior, que está na fase da colheita, e não se tem toda a capacidade para armazenar, então a gente terceiriza 60% do transporte durante o ano. E 40% a gente costuma dizer que a gente consegue agregar. Futuramente 100%. A ideia seria, mas às vezes também a gente não quer dar um passo muito grande, porque uma frustração de safra às vezes deixa
esses caminhões parados, e hoje um caminhão parado é um custo muito alto, principalmente hoje. Esse ano não acontece isso. Esse ano acho que não, porque a safra está prometendo e prometendo muito. Como foi o ano passado, presidente Cleci Ângelo Endrigo, em relação ao mercado, como foi a Fertimar o ano passado, no mercado do agronegócio, né? Como está sendo esse ano? O ano passado foi um ano, assim, eu diria, muito diferente deste. O ano passado, 50% dos produtores, antes de colher a safra, já haviam comercializado boa parte da sua produção. Este ano, praticamente muito poucos fizeram negócios antecipados, aquele que a gente diz os contratos de risco, onde o cara já está plantando dinheiro em casa. Isso, está plantando e já está planejando vender para maio e receber tanto. Esse ano não houve muito desses negócios. No ano passado houve muito desses contratos e fez com que um fluxo muito grande de caminhões nós tivéssemos que locar até o final de maio, que era o prazo do vencimento desses contratos. E depois ficou o restante do tempo muito ocioso. Esse ano estamos vendo que uma safra até melhor do ano passado, até melhor, embora o ano passado não tenha faltado chuva, até tenha tido excesso de chuva, mas a distribuição das chuvas esse ano foi muito melhor e com isso a safra está prometendo muito mais do que no ano passado. E faz com que nós tenhamos uma safra melhor do que o ano passado e ao mesmo tempo o produtor não tem muito compromisso para maio, não tem compromisso para abril, ele tem compromisso durante o ano todo. E ainda ele não negociou esta safra como aconteceu no ano passado, que ele negociou antecipadamente. E quem não negociou antecipadamente, diga-se de passagem, perdeu dinheiro. Muita gente perdeu dinheiro porque deixou de vender, porque não tinha vendido e esperou. O conselheiro da empresa aí falou, olha, a saca de soja vai a R$100 e na verdade baixou para 60 e poucos reais. Ela chegou aí nos R$85, aí quando chegou aos 85 ela vai a 100. E aí ela não foi e agora voltou. E hoje a comercialização da soja é em torno de R$60. Aquele que precisou ganhou dinheiro. Aquele que precisou. O ano passado foi daquele que precisava do dinheiro, porque daí ele vendeu e ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Muito bem. Mercado de atuação, os teus empresários lá que atuam no agronegócio é da região do Planalto Médio, né? Isso. E tu comercializa com a Bolsa de Valores? A gente olha muito Bolsa isso. de cereais, né? Bolsa de cereais, a gente verifica o momento da venda, embora a gente trabalhe muito, se comprou, busco na bolsa para fazer a venda. É muito arriscado hoje fazer essas vendas achando que a soja está no topo e depois ela vai mais. Ou ao contrário, achando que ela não aumenta e você vende e depois ela não vai mais. Então a gente trabalha muito isso. Se comprou, vamos vender. Esse é o nosso negócio. Teu conselho, então, foi o ano passado de vender. Vender. Comprou, vendemos. O que você compra, vamos vender. Não vamos segurar. Não vamos foi arriscar. O conselho teu que ele perdeu, né? Exatamente. Exatamente. A gente dizia que, na verdade, aquele patamar estava dando um lucro para o produtor. E isto estava estampado e ele mesmo sabia que tinha uma boa margem de lucro em cima disso. Mas, às vezes, o olhar ou aquele comentário no final do dia, na bolsa, que pode valer mais, porque os chineses vão consumir mais, o Brasil vai vender mais, os Estados Unidos vai produzir menos, e tudo isso faz com que, às vezes, o cara fique especulando para tentar o preço máximo. Mas é muito difícil de você acertar o preço máximo. Você, geralmente, ultimamente, e os produtores estão fazendo muito disso, fazendo uma média. Vende um pouco a tanto, outro a tanto, outro a tanto, para no final fazer uma média, porque ninguém consegue. Não sair frustrado. Exatamente. Muito bem. Certificação? Nós temos a certificação do Ministério da Agricultura de silos e armazém, que hoje é uma prática necessária para quem trabalha principalmente em prestação de serviço, a necessidade de você ter um local apropriado e para isso você precisa certificar ele e está dentro das condições de areação, de temperatura, de todo o ambiente e a limpeza do local para poder armazenar esses grãos que logo ali adiante vão ser consumidos ou in natura ou para um outro setor. Presidente Cleci Ângelo Endrigo, teu projeto para o futuro da Fertimar. Nós pretendemos, dentro do ramo de cereais, de nós poder ampliar e poder dar uma capacidade maior de vazão desse produto e nós ter a capacidade de abranger mais produtores. Muitas vezes a gente deixa, e principalmente esse ano, muita gente que não queria fazer
a negociação do produto, queria que nós armazenássemos e a gente não tinha condições de absorver toda essa produção do agricultor. Então a gente, às vezes, tinha que frustrar um cliente por não ter a capacidade de armazenar um grão ali que ele não queria negociar imediatamente. Ele queria sim que ficasse no teu armazém por um período e negociar logo ali adiante. Mas a falta de espaço às vezes faz com que você tenha que dizer não ao cliente. Então nós precisamos sim ampliar a nossa capacidade de armazenagem de grãos, porque nós temos os clientes e às vezes não temos o lugar para avolumar todo. E aumentar esse volume também. Exatamente. Esse ano significa muito, né? Porque tem um trabalho aí que está sendo feito pelo empresário do agronegócio, que está deixando ele preocupado, né? Com uma safra muito grande, muito boa, gigantesca, e o armazenamento está sendo um problema, né? Exatamente. O armazenamento, digo sempre, no Brasil, não é só a nossa empresa, é no geral, porque muitos armazéns acabam sendo os próprios caminhões que circulam pelas rodovias, que ficam parados nos portos ou que ficam parados nos locais de descarga. E isso faz com que a falta de capacidade de escoamento. Ou seja, embora o Brasil tenha investido em hidrovia, muito pouco em ferrovias, em rodovias também se investiu, mas não o suficiente. Ferrovia seria uma solução, né? A ferrovia seria uma solução, baratear os custos. As próprias rodovias hoje, que é o caso não o caso aqui no nosso do Rio Grande do Sul, mas do Mato Grosso. Mato Grosso, que tem um porto lá que daria para escoar muito produto, mas que os caminhões não conseguem chegar até lá, principalmente nos períodos de chuva, como foi esse ano. Então nós pecamos muito. Acho que o Brasil cresceu muito no agronegócio, na produção de grãos, e esses investimentos esqueceu da infraestrutura. Exatamente, não tem acompanhado. Quero deixar aqui o endereço eletrônico, telefone para você do Rio Grande do Sul, entrar em contato, ser bem atendido por essa empresa que é referência em agronegócio aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Quero agradecer a presença do bem-sucedido empresário aqui no estúdio, Cleci Ângelo Endrego. Seja aqui muito bem-vindo, obrigado pela atenção conosco. Eu que agradeço mais uma vez, Davidir, seu programa, e a todos por essa oportunidade, não só a mim, mas de todos os meus colaboradores, e a empresa Fertimar agradece nesse momento. Obrigado, nós.